Hoje eu queria fazer uma reflexão junto com vocês sobre talvez algumas expressões ou talvez conceitos que a gente tem para definir talvez a evolução de cada um de nós, né? Que acaba também, eu acho que definindo e muitas vezes limitando a nossa própria visão das nossas limitações. Por isso eu chamo esse nosso bate-papo do nosso poder, porque eu acho que uma das missões que Jesus trouxe quando ele veio para cá foi tentar mostrar um pouquinho o tamanho do nosso poder. Através dele, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo tentando despertar em cada um de nós essa noção. E aí eu queria discutir isso um pouquinho com você, de como é que a gente encara isso, como é que talvez a gente crie algumas armadilhas para nós mesmos, que acabam limitando a nossa visão sobre a nossa capacidade de evoluir, né? Que para mim isso é muito importante. Aqui tem um trecho de um capítulo do Evangelho que fala sobre, né, a fé que move montanhas. E aqui realmente um dos intuitos dessa passagem é Jesus mostrar exatamente isso que eu acabei de descrever, que é a nossa força, a nossa capacidade de gerar dentro de nós mesmos uma força simplesmente que a gente não conhece, né? E aqui tem uma passagem muito interessante junto com os apóstolos em que ele diz, puxa vida, né? Se vocês tivessem noção da força que vocês têm, vocês iriam ver, como ele diz aqui no final, de que nada vos será impossível. E a gente guarda muita relação disso que ele colocou com, então, é a fé, né? E muitas vezes para nós é difícil definir essa fé e o papel que ela tem do nosso dia a dia e a compreensão que nós temos desse conceito e mais uma série de outras questões bastante importantes, né? Então também, se eu ficar preso apenas no, né, o poder da fé e o que ela pode fazer, talvez a gente vai ficar procurando uma vida inteira a fé e vamos talvez escolher ou esquecer da nossa capacidade de evoluir, né? Que passa, sim, também por essa noção da fé, mas eu acho que para a gente, às vezes, esse conceito é ainda tão distante, né? E aqui nesse capítulo é muito interessante que eles tentam colocar o que é a fé religiosa, o que é a fé humana e essas distinções e como é que a gente pode despertar isso dentro de nós, mas não é esse o intuito aqui. Aqui eu acho que era simplesmente colocar como a gente enxerga a mensagem que ele deu e o próprio papel que a gente vê, talvez ilustrado ali pelos milagres, entre aspas, que Jesus fez, o que faz com que a gente tenha noção, então, que Jesus era mais do que nunca o Filho de Deus, ou um escolhido, iluminado, abençoado, ungido, que foi colocada uma marca nele quando ele nasceu, que determinava, então, todos aqueles poderes que ele nos mostrou. E nesse momento, na minha visão pelo menos, a gente cria um distanciamento do que é possível e das nossas limitações, porque Jesus é um escolhido, eu não fui escolhido. Então, se eu não sou escolhido, eu jamais vou poder ter e ser aquilo que ele é, né? Esse poder da fé, esse poder da transformação. E é muito interessante nessa discussão, porque, na verdade,
na minha visão, talvez querendo encontrar como isso poderia fazer sentido na nossa evolução, Jesus não é escolhido, de forma nenhuma. Ele, na verdade, escolheu, na minha visão. E o que ele escolheu? Ele escolheu andar para frente. Ele escolheu evoluir. E aí, se eu colocar o processo evolutivo dele também, eu posso chegar à conclusão que ele passou por onde eu estou passando hoje. E aí, em determinado momento, ou ao longo da jornada dele toda, ele escolheu caminhar de uma forma mais ampla e independente naquilo que a gente conhece, que são os preceitos das leis divinas, que tem como consequência aquilo que ele nos mostrou. Então eu olho para trás e vejo que ele estava tentando despertar na gente não o fato de que ele era um escolhido, um abençoado, um único, em que ele veio numa missão apenas para nos alertar que tem coisas maiores por aí. Esse tem um papel, acho que muito mais importante, que para dizer, todos vocês vão passar pelo que eu passei e vão chegar onde eu cheguei. Então, na verdade, o que muitas vezes para nós parece o nascimento de um super-herói, ele nada mais é do que cada um de nós aqui que dá um passo depois do outro nesse caminho de evolução para que a gente possa se conscientizar de quem somos e o que efetivamente nós podemos fazer. Isso, no meu entender, me aproxima mais dele do que eu imagino, na verdade. Não hoje, sem dúvida nenhuma. Mas eu também não posso colocá-lo tão distante. Ah, mas você está falando de Jesus. Pois é, mas se eu partir do pressuposto, então, que ele é, como eu, um filho de Deus, que caminhou na escada da evolução, mas que escolheu trilhá-la de uma forma diferente do que eu escolhi até agora, ou que começou antes, seja lá o que for, mostra que, na verdade, todos nós, então, somos escolhidos. Falta, então, a gente escolher. E para isso, de novo, no meu entender, o que Deus faz é, aqui estão as leis, aqui estão as consequências para cada um dos seus atos, aqui estão, talvez, cada um dos passos posteriores às decisões de cada um de nós. Como eu já tive a oportunidade de dizer muitas vezes aqui, né? Ou seja, se você planta um morango, você vai colher morango, lei divina. Você planta espinho, você vai colher espinho. Jesus, em algum momento, disse, eu vou plantar mais morango do que espinho. E mais morango ainda, e assim por diante. Ele escolheu, e como consequência do que ele escolheu, ele colhe aquilo que ele plantou, que é o Jesus que a gente conhece aqui nessa história. Eu não estou querendo de forma nenhuma minimizar a evolução e a grandiosidade do mestre. Pelo contrário, eu estou só querendo dizer que ele teve um ponto de partida assim como nós tivemos. Ele teve um caminho de evolução como nós temos. E eu acho que o que ele quis mostrar para a gente, mais do que nunca, principalmente naquela frase anterior, que é, se vocês tivessem noção do poder que vocês têm, nada seria impossível, é justamente para dizer isso, falar, tudo que eu estou fazendo aqui, vocês vão fazer, ou vocês têm a capacidade de fazer. Basta vocês escolherem. Porque muitas vezes fica parecendo, então, se eu for para o conceito do escolhido, eu tenho que esperar, então, o momento em que alguém vai chegar com uma varinha de condão ou um anel do Shazam e falar, daqui para frente você tem esses superpoderes. Superpoderes para irradiar fé, de criar a sua própria harmonia, de transformar o outro. Mas não é isso. Em nenhum momento disseram para a gente que era isso.
Disseram, o caminho é seu, cada passo que você der é uma escolha sua. Cada bifurcação como essa aqui que aparecer vai pedir uma decisão sua. Cada pensamento que você emanar, cada palavra que você disser, cada sentimento que você expressar, vai definir quem você é. E aí a gente diz na doutrina que todos os dias você tem condições de mudar o seu futuro, começando pelo seu dia. Ou seja, basta você escolher. Para mim, essa noção, ela tira o fato de que eu não me excluo. Porque senão fica parecendo que existem os super-heróis e existem as pessoas normais. E, de novo, eu acho que o que Jesus quis mostrar para a gente é que não existe nenhum, nem outro. Todos nós somos as pessoas normais ou os super-heróis, mas quem escolhe somos nós. Não é determinado por Deus, quando eu digo, na essência. Todos nós recebemos a mesma matriz, né? E é interessante porque também a gente não para pensar em que a gente tem o direito de escolher. É isso que Deus colocou como uma das premissas básicas do nosso processo evolutivo. E queira ou não, a gente faz isso todos os dias. Eu costumo brincar com alguns amigos de que não decidir é tomar uma decisão. A mesma coisa aqui. Se eu acho que eu não estou escolhendo, você tomou uma decisão também. Mas, ao mesmo tempo, o que é esse escolher? Se eu sei que existe uma relação de causa e efeito, de novo, para aquilo que eu penso, sinto, falo, se eu construo na figura do plantar e vou colher aquilo que eu construí, em que momento, então, eu paro para pensar o que eu quero plantar? Na visão, efetivamente, do que eu quero colher. Então, quando eu volto ali para o processo de escolha de Jesus, ele passou por isso também, e deve passar todos os dias no caminho da evolução dele. Em que momento ele diz, eu não quero mais colher isso que eu colhi. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu faço para não colher? Não é pedindo para Deus para não colher mais. Não é isso que Deus nos ensina. Eu preciso plantar diferente. E eu também já tive a chance de falar 1 milhão de vezes para vocês, e eu falo para mim todo dia, se eu estou sentindo falta de um abraço, se eu estou sentindo falta de um sorriso, o que um dos preceitos que Jesus nos ensinou como parte dessas leis divinas é eu preciso primeiro abraçar e primeiro sorrir. E essa é a forma de eu plantar. Porque se eu plantar um sorriso, não tem como eu receber um choro. É impossível, porque a lei ela funciona só de um jeito. O que eu plantar, eu vou colher. O problema, de novo, é que como talvez eu atravesso esse processo sem refletir sobre o que eu quero para mim, eu vou fazendo todas essas escolhas inconscientemente e reclamando todos os dias daquilo que eu colho. E aí eu fico num embate danado, e quando eu falo eu, sou eu mesmo, gente. Não quero isso, mas aí eu falo, meu Deus do céu, mas que raio de pessoa que você colocou no meu caminho. Que situação é essa que eu fui cair, pelo amor de Deus? E eu paro alguns momentos e digo, mas peraí, como é que nós chegamos aqui? Como é que eu me coloquei nessa situação? Por quê? E aí eu começo a ver, puxa, como escolha minha? Lá no início da pandemia, há 2 anos atrás, faz tempo, a gente começou as reuniões do Caritas às sextas virtualmente,
Eu disse uma vez, uma oportunidade, logo no comecinho ali, disse, olha, nós escolhemos estar aqui agora para viver exatamente esse momento que nós estamos vivendo. O que vai fazer a diferença desse momento ter nos ajudado ou não na nossa evolução é como eu vou sair dele. E sair dele sem esperança, sem fé, sem amor, sem caridade, é talvez não ter aproveitado esse momento como a gente poderia. E essa escolha que a gente vai fazer. A gente vai fazer a escolha para viver cada um dos momentos em que a gente tem que viver da forma como a gente escolher. E parece muitas vezes para a gente, e para mim, quando eu faço isso, talvez é uma atitude muito de entrar na minha zona de conforto e não querer refletir, que é, não, eu estou vivendo isso porque eu tinha que viver, pronto, e é uma desgraça mesmo, e dane-se. Não é para isso que eu estou vivendo aquilo. O que me incomoda naquela situação que eu estou vivendo? O que mexe muito comigo, aquilo que eu estou passando? E aí, talvez numa fase de mais consciência, como é que eu não vivo isso de novo? O que gera isso dentro de mim? Que é o que a gente fala aqui sempre, o que o Luiz fala desde o início dos trabalhos dessa casa, eu preciso me conhecer, eu preciso saber como eu funciono, eu preciso saber como eu reajo, eu preciso saber como é que eu emano o sentimento, como é que eu emano o meu pensamento, para que eu possa, no final das contas, na minha visão, escolher melhor dia a dia, escolher melhor o que eu penso, escolher melhor o que eu falo, escolher melhor tudo aquilo que está ao meu redor que não está alinhado com aqueles pilares que eu me dispus a viver. Então, se Jesus chegou aqui e disse para a gente, olha, tem duas coisas muito importantes aqui e outras duas que vão te fazer entender isso de uma forma melhor, né? Então, eu tenho o amor, tenho a caridade. Duas coisas críticas, né? O amor por você, pelo próximo, a caridade de fazer para o próximo aquilo que também você gostaria que fizesse por você, e mais do que nunca, distribuir nessas duas combinações a construção de um amor de Jesus, um amor incondicional. E outros dois blocos, fé e esperança. Aquilo que vai te dar a força de que mesmo se você não souber o que você vai encontrar virando a esquina, você tem que ter a certeza do que Deus quer para você é o melhor. Então, se eu caminhar apenas com essas diretrizes, isso talvez me ajude muito já a começar a avaliar um pouco as escolhas que eu faço, né? E, de novo, nós estamos aqui justamente para isso, para escolher, errar, voltar, rever. O que é muito ruim e muito difícil é não ter a chance de refletir. É passar por isso talvez de uma forma muito automática, né, que não ajuda ninguém. E se eu fizer isso de uma forma automática, sem a reflexão, eu acabo imputando primeiro, né, de novo, do jeito que eu enxergo, um distanciamento entre Jesus e onde a gente pode chegar. E aí, ao fazer isso, eu me carrego de limitações. Porque eu não sou que nem Jesus, eu não sou super-herói, eu não nasci ungido, eu não fui escolhido de Deus. Então ele já veio com esses superpoderes aí. Eu não. Eu, longe disso, eu não vou jamais chegar lá. E aí pronto. As limitações se formam ao meu redor. E aí, dali para frente, eu começo a buscar uma série de justificativas de por que as coisas acontecem na minha vida, sem olhar para aquilo que eu gero, sem olhar para aquilo que eu emano. E mais do que nunca, sem olhar para aquilo que eu quero e que efetivamente ia determinar quais são as minhas escolhas.
Então, queira ou não, no meu ver, eu paro de escolher, eu acho que eu paro de escolher, me coloco uma série de limitações e digo, um dia esse negócio vai ter que resolver. E muitas vezes a gente acha e acreditou, tenho certeza, durante muitos anos, e quando eu morrer, o que vai acontecer? Vão instalar 2 asinhas nas minhas costas e me dar alguma coisa com corda para eu tocar. Aí pronto, aí eu vou ter toda a consciência, a bondade, o carinho, a compreensão, a paz, a harmonia, parará. Aí vem a doutrina em determinado momento e diz, olha, desculpa não talvez atender às suas expectativas, mas não instalar a asinha não. Você continua exatamente no mesmo caminho, sentindo as mesmas coisas, acreditando nas mesmas coisas, entendendo as mesmas coisas e tendo a mesma compreensão. E aí eu descobri, puxa vida, então eu tenho que prestar atenção o tempo todo. Não chega na nuvem, também tem que prestar atenção? Tem, na nuvem também tem que prestar atenção. E aí eu descubro que eu me coloquei todas essas limitações, começando pelo meu próprio entendimento, né? Lembra daquela história de precisamos resolver todas as grandes questões existenciais. De onde venho, o que estou fazendo aqui, para onde vou? E lá em 1850, teve um cidadão que compilou ali um monte de informação e já acabou com isso. Mas até então, as perguntas poderiam até ficar pairando por aí. A partir de lá, não precisariam mais, né? Porque ele já falou de onde a gente vem, o que nós estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. Mas eu ainda coloco isso como grandes questões que não me norteiam e deveriam nortear, né? Mas o que são algumas dessas limitações que eu mesmo me imponho? Eu não tenho capacidade de aprender. Eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Já ouvi isso várias vezes, principalmente das pessoas mais velhas. Não, eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Eu não tenho que aprender mais nada. Puxa vida. Será que não? Vai precisar rebobinar como a gente rebobina para... puxa vida, acho que tem mais do que aprender, sim. Mas eu me limito a aprender. Porque em muitos momentos eu penso isso direto. Eu falo, quer saber uma coisa? Eu não preciso mais estudar, não. Já li tanto esse negócio, pô, já abri esse evangelho nem sei quantas vezes, já tive que ter uns 15 evangelhos, porque os outros todos gastaram. Pois é, aí vem uma vozinha no ouvido e fala, rapaz, sabe o que é mais impressionante? Você não aprendeu nada. Abre esse negócio, olha com os olhos tudo esquisito e não absorve nada. Mas eu acho que eu posso me dar o luxo de parar de aprender. Eu também, muitas vezes, eu digo que eu preciso parar de amar e ser amado. Pô, faço tanta coisa boa para todo mundo, não é? E aí vem algumas frases, diz, olha, mas você está aqui para amar. E se tiver essa relação do de para receber, então você vai ter que dar bastante amor aí, todos nós, né? E essa busca do melhorar a todos os dias, o que é melhorar? É aquilo que me incomoda. Me incomoda. Primeiro que tudo. Porque com certeza aquilo que te incomoda, incomoda o outro também. Mas eu me limito a isso. Eu não tenho condições de... isso aqui eu não vou conseguir mudar. Não vou mesmo. Não vou conseguir mudar porque eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Pois é. Te incomoda? Incomoda. Então vai lá e dá uma olhada. Presta atenção de como o outro enxerga isso também. E talvez isso te ajude a construir os passos para que você suavize isso dentro do seu coração. A gente se limita também a compreender mais. Isso aqui foge do meu... isso aqui é muito para mim. Eu não... Pois é, não é não. Nós temos a condição de entender tudo e todos o tempo inteiro. Basta a gente querer. Quantas vezes você ouviu, abra o seu coração, que você vai compreender. Quando você tem ali um sentimento que Jesus tem,
de olhar para a gente e nos enxergar ali no âmago, saber quem nós somos, qualquer atitude que desvie daquilo, ele continua prestando atenção de quem somos, não efetivamente do que estamos mostrando naquele momento. Essa compreensão é carregada de indulgência, de carinho, de compaixão. E eu me limito também, muitas vezes, a evoluir, principalmente se eu achar que eu posso ou não evoluir mais rápido. Então eu digo, olha, isso aqui eu não vou resolver nessa encarnação, não. Não vou conseguir. Vamos ter que deixar para outra. Pode ser também, não tem problema nenhum. Mas, poxa, será que não dá para eu forçar um pouquinho mais? Se eu achar que eu tenho limitações, sim. E aí a gente vai descobrir em algum momento em que, na verdade, todas essas limitações, elas nunca existiram. Eu que as coloquei na minha vida. Por isso que eu disse que muitas vezes eu vejo que a gente é uma fábrica de armadilhas, porque parece que a gente faz isso com a gente mesmo para explicar todas as deficiências que só nós podemos resolver. E aí sim eu crio uma distância muito grande daquilo que eu posso ser e aquilo que efetivamente eu sou. Chico dizia isso o tempo todo, né? Se eu fosse esperar o melhor momento para eu começar a caminhar, eu jamais teria começado. Que é isso, né? Ou seja, então, eu vou pensar o seguinte, olha, então quando eu terminar aquilo, quando eu terminar aquele trabalho, quando eu terminar aquela escola, quando eu terminar, aí eu vou ter a chance de parar, ler, refletir, pensar. Acabei de colocar uma limitação. Eu não consigo fazer as coisas ao mesmo tempo. E efetivamente a gente consegue sim. E por que a gente então não escolhe, na nossa visão, ser escolhido? Por que a gente não escolhe aquilo que a gente quer? Primeiro, porque a gente não sabe. Mas a gente precisa aprender. Você imagina eu ficar escolhendo um monte de coisa e como é que eu aprendo isso? É tentativa e erro mesmo. Mas prestando atenção, refletindo a respeito, sabendo e tendo a consciência de que eu estou escolhendo. Porque, de novo, se for uma obra divina, se for uma carga do meu caminho, seja lá o nome que você der, para cada um dos momentos e das situações que você vive na sua vida. Se você achar que elas foram jogadas no teu caminho porque alguém decidiu, é um momento em que você se distancia disso e diz, eu estou vivendo num trem descarrilhado. Então, em algum momento, Jesus disse para ele mesmo, eu não vou querer ficar nesse trem descarrilhado, não. Eu vou querer ficar na locomotiva ali, determinando exatamente para onde eu vou. E aí ele escolheu. A partir do momento que ele escolheu, ele virou, na nossa visão mais míope, ou pelo menos na minha, um escolhido. Ou seja, o efeito é completamente diferente. A gente tem medo de escolher. Porque, primeiro, eu posso errar, e é uma grande frustração, e, ao mesmo tempo, eu tenho medo de ser responsável por aquela escolha. Então, eu atribuo a alguém. E aí eu espero o milagre. Por isso que é legal ver Jesus distante como um milagroso, ungido, abençoado, escolhido por Deus. Porque ele nasceu assim. São poderes que eu não tenho. A partir do momento que ele vira para a gente e diz, você tem. Aí fala, não tem não, eu não quero. Porque ele diz, olha, você tem, só que você tem que trilhar um caminho para chegar até lá. E aí você diz, mas por que eu quero chegar até lá? Só para olhar um dia e fazer a mesma coisa que você faz? Não, é porque ter esses poderes, entre aspas, é ter harmonia no coração. É ter um amor do tamanho do mundo. É ter uma fé que move montanhas. É ter uma esperança inacabável. É por isso. Uma alegria constante. Mas você fala, pô, mas aí esse negócio é legal, hein? Esse negócio é bem legal. Pois é, mas tem um caminho a ser trilhado. E ele ainda diz,
Mas fica tranquilo. Você tem o período que você quiser fazer isso. E você vai chegar aqui, na velocidade que você quiser, da forma que você quiser. E aí, para mim, fica a pergunta, e eu vou falar para vocês, que é uma pergunta que eu acho que eu faço todo dia para mim, para ser sincero. Parece meio neurótico isso, mas eu tento, pelo menos, fazer todo dia, que é acordar de manhã e dizer, olha, o que eu quero para mim hoje? Que dia eu quero para mim hoje? Os problemas vão correr, a pressão vai vir, o trânsito, a casa, as notícias, os cuidados, as frustrações, as alegrias, tudo vai vir, naturalmente. E aí, muitas vezes, eu só peço para que eu consiga passar por aquilo tudo e no final do dia ainda estar carregado de fé, esperança, amor e caridade. Porque talvez eu peguei um pouquinho daquilo tudo e enxerguei aquilo tudo como, primeiro, minha responsabilidade e, mais do que nunca, bênção, sim, de Deus. Seja lá o que eu vivi, seja lá quem eu encontrei. Não é nada fácil. E eu resmungo o dia inteiro, para dizer a verdade. Mas eu sei que se eu deixar com que essas coisas que podem me abalar muito, me abalarem de verdade ao ponto de me desequilibrar, é porque foi uma escolha minha, definitivamente. E eu ainda enxergo para mim que Jesus colocou uma série de coisas no nosso caminho e uma série de ferramentas para que a gente o sinta. Como ele diz, olha, se a mochila estiver pesada, me chama que eu vou te ajudar a carregar. E o que é isso? É um Pai Nosso, é a imagem dele, é um exemplo, uma passagem, uma história que ele contou. Aquilo me dá uma ponta de esperança, porque eu olho e falo, cara, se ele passou por isso, caramba, não devia nada a ninguém. Não pelo menos da turma que estava aqui. Do que eu estou reclamando? E ainda ele pede que, através, principalmente da visão que Kardec nos trouxe, esquecendo até por um minuto o fato religião, mas mais científico, essa visão da onde a gente vem, o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, isso deveria trazer ainda mais paz no coração, para dizer, gente, é muito mais amplo que isso. A passagem é muito curta para eu ficar reclamando. E para mim, essa foto aqui, ela exemplifica isso, eu vou querer ser palha seca ou um girassol amanhã. Para mim, estou falando para ninguém não, efetivamente para mim. Então, definitivamente, gente, o que eu queria trazer para reflexão, que é a minha reflexão todo dia, e eu confesso que eu estou longe de conseguir ainda ter isso em paz no meu coração. Primeiro é ter noção da responsabilidade das minhas escolhas. A consciência de que eu faço essas escolhas todo dia. Eu faço essas escolhas, ninguém mais. E terceiro, o que me dá força talvez para entender isso e caminhar é me agarrar e me aproximar cada vez mais de Jesus, no entendimento, obviamente. Não, obviamente, na evolução, né? Por isso que eu chamei esse bate-papo nosso hoje do nosso poder, porque pelo que ele disse e fez, o nosso poder é grande, gente. É bem grandão. Obrigado.